Bom dia, meus irmãos. Quero trazer uma palavra aqui da parte de Deus para conosco nessa manhã, para que possamos ser edificados. Eu quero falar da igreja como corpo de Cristo. Isso é um mistério que estava encoberto até a manifestação de Jesus Cristo na terra. O apóstolo Paulo diz que esse mistério esteve oculto durante todos os tempos e agora foi a nós revelado. Que mistério é esse? Ora, o mistério é que você tem um corpo físico e você sabe que esse corpo recebe todo o comando da cabeça. Então, quando há algum problema em qualquer parte física do corpo, um exemplo assim, uma pessoa que tem um acidente cardiovascular, que chama um AVC, parte do corpo dela paralisa. A cabeça continua mandando o comando para que aquela parte do corpo paralisada se movimente, mas ela não se movimenta, porque ela não está operando com a função que ela deveria. E ela fica ali praticamente que imóvel. Quem teve esse problema de saúde sabe o que eu estou falando. E você que conhece alguém também sabe. Você que estudou medicina sabe muito mais ainda. Porque eu não entendo nada de medicina. Eu entendo de corpo espiritual, que eu vou falar aqui. Então vamos para uma leitura bíblica breve para me poder depois entrar e tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 10 até o versículo 16. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o texto que eu acabei de ler aqui nas Escrituras, no livro de Efésios, fala de quê? Fala de um corpo com uma cabeça que dá o comando, e esse corpo, recebendo o comando bem ajustado pelas juntas e medula, opera para o crescimento de todos. Nós sabemos que a Bíblia está falando aqui de um corpo espiritual, não de um corpo físico. Que corpo espiritual é esse? Jesus Cristo, a cabeça, todos os membros que são os crentes espalhados por todo o planeta formam o corpo. Por isso que eu falo, você tem que ter esse entendimento e o conhecimento dessa verdade para você não ficar achando que igreja é aquele templozinho de tijolo. Igreja não é isso não. Aquilo ali chama-se congregação, lugar onde as pessoas que professam a fé em Deus congregam. Mas a igreja mesmo é outra coisa, tá? A igreja é constituída de Cristo, que subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, cabeça, e todos os crentes no mundo inteiro formam um corpo, de modo que esse corpo bem ajustado opera para o crescimento. Então você sabe que no início do texto, no versículo 10, eu comecei a ler ali, ele está dizendo que ele mesmo nomeou uns para apóstolos. Volta ali para mim o 10 ali. No 11 diz assim, ele deu uns para apóstolos, que são os 12 apóstolos no início da igreja, outros para profetas, que são os profetas desde do Antigo Testamento que profetizaram até João, e depois os profetas do Novo Testamento, que tem profeta, em Atos você vai achar profeta Ágabo e outros,
Outros para evangelista. Quem são os evangelistas? São as pessoas que evangelizam, que fazem isso que eu estou fazendo aqui agora pela rede social, né? Evangelizam, falam do evangelho para outras pessoas. Outros para pastores. Pastores são esses que dentro da congregação cuidam do rebanho, né? A congregação é como se fosse um curralzinho ali, né? As ovelhas ficam congregadas e o pastor pastoreia. É isso mesmo que você está entendendo. Então o pastor é esse que cuida do rebanho ali, no cercadinho, tá certo? Mas isso não é igreja, tá? Estou explicando aqui o que é igreja. A igreja é um corpo espiritual. E ele deu uns para pastores e outro para doutores. Doutores são pessoas que estudam a palavra de Deus, que têm um conhecimento amplo e ensinam para outras pessoas e opera, né, com eficácia dentro do corpo de Cristo. Doutores são que têm doutorado, né, em teologia. Eu não tenho, tá? Eu sou só uma parte do corpo que está aqui tentando auxiliar com o cabeça. Então é isso, meus irmãos. Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Quando a cabeça dá um comando para o corpo e esse corpo está saudável e ele obedece ao comando do cabeça, você vê que tudo flui. Agora, se uma pessoa, eu tenho um amigo, né, que sofreu um acidente e ele perdeu uma das pernas. Ele diz, enquanto a gente conversava ali no trabalho, ele diz que a cabeça dá o comando para aquela perna que não existe mais, entendeu? Ele sente a perna, ela só não está ali. Tipo assim, no espiritual ele tem perna, no físico ele perdeu a perna. Vocês estão entendendo? Só que aí ele agora precisa de muleta para caminhar e ele caminha muito mais lentamente do que se ele tivesse as duas pernas normais. Sabe por que isso? Porque uma parte do corpo deixou de funcionar como ela deveria, porque foi mutilada, ela foi, né, arrancada do corpo. A igreja tem sofrido muito por causa, né, dessa coisa de não operar com eficácia na terra, porque uns acham que Deus, a Bíblia é bem clara, diz que Deus fez nomeou uns para pastores, outros para evangelistas, mas parece que todo mundo quer seguir o mesmo cargo, está todo mundo brigando para ter um cargo na igreja. Não é nada disso. Se Deus te nomeou, Ele mesmo vai dizer qual é o teu cargo no corpo para você ocupar. E você operando direito, você vai fazer com que o corpo todo funcione bem. Agora, como que pode? Tentaram várias vezes me fazer, não, você é um levita da casa do Senhor. Eu nem levita sou, para ser levita tem que nascer lá em Israel, na tribo de Levi. Eu sou brasileiro, sabe o que eu sou? Eu sou um gentio, né, enxertado na videira por misericórdia e graça. Eu sou levita nada, só porque canta, só porque toca um instrumento. Eu não quero falar disso aqui, o que eu estou falando é do corpo. Se o corpo estiver bem ajustado, funcionando todas as partes, a igreja vai impactar o mundo. E por que não está impactando? O cabeça está dando um comando e o corpo está fazendo outra coisa. O cabeça está dando um comando e o corpo não está obedecendo. Está parado. É igual uma pessoa doente. Não é isso? A palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam 10 tipos, né, de igreja, assim, de comportamento de igreja. Todas as 10 são igreja. Falando aqui da parábola das 10 virgens. 5 são prudentes, 5 loucas. Prudente é aquela que obedece. O que obedece o comando da cabeça. As imprudentes não obedecem, né? Tá dormindo, tá o cabeça dando o comando, acorda, tá o corpo preguiçoso querendo ficar dormindo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Cristo cabeça, nós corpo. Todos nós juntos vamos compor esse corpo. De modo que tem uma parte das escrituras que diz: se eu sou mão, só porque sou mão vou dizer que não sou do corpo? E se eu sou ouvido, só porque sou ouvido vou fazer desdém da boca? Falar, você não é corpo? Nada disso, todos nós somos corpo.
e cada um coopera para dentro daquilo que foi colocado no corpo. A cabeça dá o comando e o corpo obedece, e um coopera uns com os outros. Você vê, se eu tenho um espinho que entrou no meu pé, eu vou usar quem para retirar aquele espinho? A mão. Né? Quando eu vou até uma torneira de água e a minha garganta, por exemplo, que também é parte do corpo, tem sede, e eu chego até uma torneira ou um manancial de água, alguma coisa, quem eu uso para pegar água e levar até a boca, que vai levar aquela água até a garganta? As mãos. Primeiro a cabeça dá o comando, depois os olhos trabalham na questão de visualização. Você vai vendo como é que é? Todos cooperando um com o outro. A cabeça deu o comando, a garganta falou assim, tenho sede. A cabeça dá o comando, vá buscar água. Aí o pezinho começa a andar em direção à água. Você está vendo como é que é? Quando eu chego agora de frente da água, meus olhos contemplaram, viram a água, eu uso quem agora para apanhar a água? As mãos. Depois as mãos levam aquela água até a boca. E aí vai refrescar aquela que deu o primeiro comando para o cabeça, falando assim, tenho sede. Um cooperando com o outro faz com que o corpo todo funcione direito. Agora, se a Bíblia está dizendo que Cristo é a cabeça e a igreja é corpo espiritual, por que é que nós estamos vendo a igreja não funcionando direito? Por que a igreja não funciona como deveria na terra? Porque Cristo está dando o comando, Ele é o cabeça. Mas a igreja está obedecendo o que o Senhor falou? Se não obedecer, meu irmão, é como um corpo com AVC. A garganta vai falar, tenho sede. A cabeça vai dar o comando, põe a água. Os pés vai andar até a água. Mas quando chegar lá, as mãos, impossibilitado de pegar a água. E aí? Como é que você alivia a sede daquela garganta? Eu estou falando, dando um exemplo do corpo físico, para você entender o que acontece com o corpo espiritual e igreja. Então, que nós possamos despertar hoje como igreja e ouvir o cabeça, e começar a pôr em prática o que o cabeça determina. Tá certo? Aí nós vamos, crescer para o aperfeiçoamento de todos, um auxiliando o outro. Tá certo? Não tem essa coisa de você dizer eu sou apóstolo, eu sou superior, eu sou pastor, eu tenho cargo aqui, você é só um evangelista. Quem é você aqui? Você é um obreiro, né? É assim que fala. Ei, nós somos membros de um corpo e o cabeça é Cristo. Se nós nos unirmos em amor e trabalharmos direito conforme o cabeça manda, a igreja vai impactar o mundo, a igreja vai mostrar a existência do Deus Todo-Poderoso que o mundo não consegue ver. O problema é que as pessoas estão olhando para o templo e já foi colocado na mente das pessoas que templo é igreja e não é, aí estão se escandalizando porque elas olham para o templo e estão vendo escândalo, só coisa, sabe, que o cabeça não mandou fazer. Você está entendendo que muitas coisas que ocorrem dentro dos templos hoje, o cabeça não mandou fazer nada daquilo? E por que estão fazendo? Porque não são corpo. Se está fazendo errado, você tem o conhecimento que Deus é de um jeito e estão fazendo diferente do que Deus mandou, é porque quem está fazendo diferente não é corpo. Pode pertencer a outro corpo, menos ao corpo de Cristo. Porque quem é corpo de Cristo obedece o comando do cabeça, que é Ele. Ele é a cabeça da igreja. Agora, se você ficar aí achando que igrejas são congregações, você vai se frustrar. Você tem que estudar a palavra de Deus. Tá? A igreja é um corpo, mas um corpo espiritual. Você vê que a palavra de Deus chama a Assembleia Universal dos Santos. Onde é que tem essa denominação? Me diz. Assembleia Universal dos Santos. Onde é que é essa igreja?
Onde que tem essa placa? Tem Assembleia de Deus, tem Universal do Reino de Deus, são denominações. Mas onde é a Assembleia Universal dos Santos? Você não pode vê-la, porque ela é espiritual. Ela se forma através de mim, através de você, através de um pastor lá nos Estados Unidos, um outro na África, aquele evangelista, aquele missionário que está lá na África, na Coreia, no Japão, entendeu? Evangelizando, pregando a palavra lá. Esse é o corpo, essa é a igreja, não denominação que fala assim, a minha igreja é certa, a minha... Para com isso, isso é meninice. Estuda a palavra de Deus que você vai ver quem é o cabeça e o que significa o corpo. Então esse corpo bem ajustado cresce, tá certo? E impacta o mundo. Então que hoje nós possamos nos posicionar e fazer a diferença como igreja. Porque quem é a igreja obedece o cabeça. Jesus Cristo, o Senhor, tá bom? A paz sejam com todos. Me perdoa alguma coisa, eu não sou acostumado a fazer vídeo, estou me adaptando, me aperfeiçoando nisso, mas eu quero todos os dias trazer um conteúdo de conhecimento para você, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe a todos.